Uma boa tarde a todos. Vamos dar início então ao nosso evento sobre jQuery e o que nós podemos fazer com jQuery. A gente vai verificar algumas possibilidades de trabalhar com essa ferramenta. E eu diretamente já compartilho com vocês a página da jQuery, que é o URL oficial desse projeto, para que a gente possa acessar a biblioteca. Antes de a gente começar a trabalhar, para aqueles que não conhecem essa tecnologia, ou do que se trata, jQuery é uma biblioteca JavaScript, onde nós temos as mesmas funções de interatividade para a documentação web, interatividade com o usuário, que nós conseguimos executar com JavaScript. Nós temos uma sintaxe própria, que é o jQuery, que ele usa essas funções, já tem uma série de funções prontas, o que facilita muito a vida do desenvolvedor e de todos os profissionais que trabalham com web. Então, o meu nome é Rodrigo e eu vou estar aqui durante essa hora passando essas instruções e alguns exemplos para a gente sentir o que é possível fazer com essa ferramenta. Qual é a vantagem de trabalhar com jQuery? Justamente a possibilidade de fazer um número maior de efeitos com menos complicação, com menos código, e foi isso justamente o que passou pela cabeça do criador desse projeto, que lá em 2005 se questionou a respeito do porquê tantos códigos para que os desenvolvedores pudessem criar interações, às vezes simples, através de linguagem como JavaScript, para que submeter o desenvolvedor a tantos códigos. Então, houve essa iniciativa lá em agosto de 2005, de um projeto piloto, o que hoje é jQuery, e isso se popularizou por principalmente duas razões. Primeiro, por ser gratuito, um código livre, e depois pela simplicidade mesmo de sintaxe e a possibilidade que nós temos de criar interatividade através dessa tecnologia. Então, para baixar essa biblioteca, nós precisamos acessar o portal da jQuery, que nós já temos aqui na página principal essa opção de download. Ele disponibiliza duas bibliotecas, uma biblioteca mais compacta e uma voltada mais para o desenvolvedor. Ela é um pouco maior, possui mais funções e, além disso, o código ele é implementado, mais organizado, porque existe uma finalidade para estudo também, além da utilização da biblioteca. Eu vou utilizar nos exemplos aqui a biblioteca menor, que possui 32K, ela é suficiente, possui diversas funções. E o primeiro procedimento seria fazer o download disso. Quando eu clico aqui em download, eu posso selecionar uma das duas versões da biblioteca. Quando eu clico em download, então o navegador vai me abrir essa biblioteca, que é um arquivo JS, um arquivo JavaScript, que eu preciso salvar esse arquivo, dependendo do navegador que eu estou. Ele já vai me dar a opção direto para salvar. O Internet Explorer, por exemplo, não vai abrir essa biblioteca dessa forma como o Chrome está abrindo aqui, quando eu cliquei em download. Se pedir para salvar, é simplesmente especificar o local onde você vai colocar essa biblioteca, esse JavaScript, que vai ser possivelmente numa pasta dentro do seu projeto chamado JS, onde você vai usar todos os scripts da sua página. E caso abra esse código da mesma forma que está aparecendo aqui, basta no navegador e na opção salvar página como ou salvar página e especificar o local que você quer salvar. Eu já fiz o download dessa biblioteca e vou compartilhar o Dreamweaver para a gente começar a trabalhar e verificar numa introdução como começar a manipular elementos de um documento HTML através do jQuery. A ferramenta que eu vou utilizar é o Dreamweaver CS6, mas o que importa é somente a parte de códigos mesmo. Eu tenho um arquivo index que eu criei, e eu vou abrir ele no navegador só para mostrar. Ele é um documento HTML com uma série de elementos para a gente fazer alguns testes, mostrar alguns exemplos de como as funções dessa biblioteca. Então, criei alguns estilos para esses elementos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com essa ferramenta é justamente fazer a importação ou linkar essa biblioteca no nosso documento. Então eu já fiz isso aqui, até para economizar tempo, nesse primeiro comando de script
né, onde eu faço o link para o arquivo chamado jquery.js, é um nome que eu especifiquei para essa biblioteca. E depois disso eu fecho esse script que eu estou linkando nessa biblioteca, e eu abro um segundo script onde aí sim eu posso começar a digitar o meu código e posteriormente, enfim, posso colocar esse script num arquivo externo, um JS, também linkar ele para o meu documento. Eu não vou fazer isso porque aqui o objetivo é mostrar a funcionalidade, né? Então eu vou colocar tudo internamente no documento, esses scripts. Bom, com relação aos elementos, a forma que a gente tem para selecionar os elementos dentro do jQuery, os elementos HTML, é bem simples. Mas antes disso, só fazer um comentário a respeito dessa primeira linha, essa abertura de função e fechamento, ela é fundamental, ela sempre vai existir no script quando você utiliza o jQuery, porque é ela que vai determinar que o script que você está definindo aqui dentro, ele vai ser executado depois que todos os elementos do seu documento já estarão carregados. Da mesma forma que existe o método lá no JavaScript de onload, né, para que a gente possa determinar que as funções só vão manipular os elementos depois que esses elementos existirem, caso contrário não faz sentido, né, o script que você executar o seu elemento ainda não foi nem carregado. Então esse comando aqui inicial ele é padrão, ele sempre vai existir, porque é ele que vai possibilitar isso. Fazer com que esse meu script seja executado depois que os meus elementos já estiverem na minha página. O navegador já conseguiu carregar esses elementos. Bom, o seletor do jQuery sempre vai usar o cifrão e entre parênteses eu vou especificar um seletor com base no CSS. E grande parte dos seletores é com base em CSS. Isso torna a vida do web designer muito mais prática porque já está familiarizado com o CSS. Não precisa aprender uma outra forma de seletores, mas é só ele citar o seletor, o elemento, através da identificação que ele deu por CSS, através de uma ID, através de uma classe, ou através do próprio elemento, colocar entre aspas simples dentro do parênteses. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui seria, só para uma introdução mesmo, seletores simples, tá? Dentro do meu documento, eu tenho, na parte de seletores simples, um H2 que recebe uma ID, um H3 e depois um parágrafo que recebe de uma classe. Tá? Para selecionar o H3, basta colocar dentro desse parênteses, dentro das aspas duplas, o elemento, né, que eu vou manipular, e aí atribuir uma função ou um método jQuery para esse elemento. No caso, eu vou usar o CSS só para uma demonstração. Já falo um pouco sobre ele. O CSS é o método jQuery que a gente utiliza para manipular propriedades e valores de um elemento do nosso documento. Então esse método CSS dentro do jQuery faz isso. A gente pode selecionar qualquer tipo de propriedade, adicionar um elemento, ou para várias propriedades, né, e adicionar vários valores. Então eu vou definir aqui um fundo e vou especificar uma cor vermelha, por exemplo. E vou atualizar. Então veja aqui que no meu documento, o H3, que está localizado ali onde ficou o fundo vermelho, ele recebeu essa propriedade dinamicamente através do jQuery. Então, da mesma forma, eu vou copiar esse código de cima aqui. Eu tenho, como eu disse, um H2 que recebe uma ID, basta colocar então o sustenido ou jogo na velha, e especificar a ID desse H2, no caso aqui é título, né, e vou definir que ele vai receber uma outra cor de fundo. Vou copiar aqui a última linha, fazer a seleção de uma classe, no caso aquele parágrafo recebe uma classe chamada de destaque. Aí para esse parágrafo eu vou especificar um outro tipo de fundo aqui, um amarelo. Então veja que da mesma forma que eu crio o meu seletor lá no CSS, eu estou especificando aqui, de maneira bem simples.
posso fazer agrupamento de elementos também, separar eles por vírgulas, que vai funcionar. Se eu salvar e fazer um teste, então veja aí que os meus elementos receberam essa propriedade que eu especifiquei ali no meu script. Ok, antes de continuar, só para esclarecer uma dúvida do Fernando, essa função autocompletada do Dreamweaver ela é nativa do Dreamweaver, não é um plugin, tá? O CSS já dá suporte para jQuery CSS3 também, HTML5 também. Então, isso já vem com essa nova versão do Dreamweaver, que é esse pacote CSS6, né, da Adobe, já vem com essa biblioteca e não é nenhum plugin que a gente tem que adicionar posteriormente, tá? Além disso, da mesma forma que a gente trabalha com CSS, temos seletores hierárquicos. Só copiar aqui a sua última linha. Na estrutura aqui eu tenho, enfim, mais alguns elementos. Dentro dos seletores hierárquicos eu tenho um parágrafo que recebe, dentro dele existe uma declaração de spam, uma UL com LI. Enfim, eu quero definir, por exemplo, que todo o spam que estiver dentro do parágrafo ele vai receber essa modificação de fundo. Eu vou continuar usando sempre essa propriedade, que é mais prática, a gente consegue enxergar melhor, tá? Então, da mesma forma como eu disse do CSS, basta eu especificar dentro das aspas que todo o spam que estiver dentro do parágrafo, então ele vai receber o fundo da cor que eu quiser especificar. Da mesma forma, eu tenho como definir que só o spam que for filho direto de parágrafo. Eu tenho um spam dentro de um strong ali também. Tá só para demonstração. Então, defino que o spam que for filho direto de parágrafo vai receber uma outra cor de fundo. Vou colocar um cinza escuro aqui. Atualizar o navegador, então veja que tem dois spams na verdade dentro do parágrafo, sendo que o primeiro recebeu aquela cor azul e a segunda, que é o filho direto, né, de parágrafo, ele está cinza escuro. Né? O primeiro spam ele não é filho direto porque ele está dentro de um strong, ele é filho de strong na verdade. Mas conforme o seletor que eu especifiquei, ele fez a manipulação aqui na propriedade do CSS do elemento. Existem também seletores de ordem. Aí para isso eu criei uma tabela ali para que a gente possa ver a função dele. Acredito que é mais fácil a gente visualizar isso. Dessa marcação que eu fiz, eu tenho TRs, eu dividi minha tabela em cabeçalho e a parte do corpo. Então tem o T-body dessa tabela. Eu quero especificar aqui, selecionar a TR dessa T-body. Deixa eu só atribuir aqui o método CSS novamente. Vou colocar um cinza. Depois do TR, eu vou dar 2 pontos. Especificar first. Para o primeiro, ou seja, eu estou especificando que eu quero só pegar a primeira TR dentro da estrutura do T-body, dentro dos filhos, né, essas TRs irmãs, somente pega a primeira e pinta o fundo dela de cinza. Se eu faço uma conferência aqui no navegador, por aqui eu verifico que na minha tabela somente a primeira linha dentro do T-body ficou pintada de cinza. Bom, da mesma forma eu tenho como pegar o último, através do last, eu posso pintar somente a última linha da minha tabela. Existe também a possibilidade de fazer uma seleção alternada, até para TRs ímpares ou pares. Se eu utilizar
o seletor ODD, então eu vou especificando que eu quero essa modificação para o elemento, para todos os elementos ímpares, ou seja, todas as TRs ímpares dentro do índice, de todas as TRs que estão dentro do T-body, ele vai pintar com a cor cinza. Olha só. Então ele alternou e pintou a cor da minha linha conforme eu especifiquei. Lembrando que o índice aqui ele é contado do zero a partir do zero, né? Então a primeira TR é 0, a segunda é 1, né? E não começa em 1. Então por isso que ficou dessa forma. As TR ficaram dessa forma aí, porque o índice começa em 0, certo? Ok, recebi um questionamento sobre a declaração de mais propriedades CSS dentro desse método aqui. Claro que nós podemos fazer essa declaração sem problema. Eu tenho duas formas básicas de fazer isso. Eu posso simplesmente copiar a partir do ponto, tirar esse ponto e vírgula aqui no final, ou passar ele, ou enfim, apagar ele e simplesmente colar novamente o método e especificar uma segunda propriedade. Aí assim eu posso estar adicionando várias propriedades. Dentro do mesmo parênteses não tem como, é somente uma. Tá? Mas além disso, deixa eu só deixar isso comentado para mostrar a segunda forma de declarar mais de uma propriedade. Lembrando que aqui no final vai o ponto e vírgula que eu não adicionei. Está aqui, ponto e vírgula. Se eu abro e fecho chaves, então eu posso listar elas literalmente. Ó. Aí, entre aspas, eu coloco o valor. Então, enfim, CCC, coloquei um cinza. Tá? Quando eu quero adicionar mais uma propriedade, então eu tenho que separar por vírgula. Tá? E aí sim colocar embaixo a próxima propriedade. Sempre entre aspas simples. Posso usar aspas duplas também, tá? Mas tem que ser entre aspas, eu tenho que colocar o valor aqui. F90, um laranja. O último eu não preciso colocar essa vírgula. Então só na medida que eu tiver que listar essas propriedades, eu vou ter que separar elas por vírgula. E aí eu posso declarar quantas propriedades eu quiser, certo? Ok, voltando para o seletor aqui. Certo, eu vou só copiar. Vou continuar usando background. Transformar tudo isso aqui no comentário para que a gente não se confunda na hora de selecionar as TRs. Ok, então aqui agora, o que está valendo essa minha última linha aqui, a especificação do even é o contrário, tá? São as TRs pares dentro desse índice. Funciona da mesma forma, só que vai haver uma inversão aqui. Se eu atualizar meu navegador, veja que as minhas linhas agora começaram pelas três pares, 0, 2, 4 e assim por diante. Aí eu ainda posso fazer um seletor de negação. Por exemplo, eu posso colocar um not e entre parênteses especificar tbody, tr, dois pontos last. Ou seja, eu especifico dessa forma que eu quero que ele selecione todas as TRs menos a última, tá? Porque eu coloquei o not aqui depois de dois pontos. Então veja, ele selecionou todas as minhas TRs, pintou de cinza e a última não pintou. Então eu posso especificar dentro do parênteses qual que eu não quero que ele pinte. Eu faço uma exceção ali para que ele exclua aquela TR e não adicione o que eu solicitei. Além disso, deixa eu apagar isso até os dois pontos. Eu posso especificar um elemento do índice, um elemento específico, usando o EQ
tá? Que é o equivalente ao terceiro, por exemplo, a terceira TR do meu índice da TBOR. Então ele vai pegar só a terceira TR, volto a dizer, contando do zero, né? E vai pintar de cinza. Então tá ali, 0, 1, 2, 3. Então a minha terceira linha, minha terceira TR, na verdade não linha, ele pintou de cinza. Também posso especificar maior que através do GT. Então maior, vou colocar 2 aqui. As TRs maior do que 2 dentro do índice serão pintadas. Então tá ali, ó, 0, 1, 2. Então maior do que 2 daqui para baixo vai ser pintado, é o que ele fez. Da mesma forma a gente tem a opção de menor que é o LT. Então tá lá, menor do que 2, ele pintou só o 0 e 1. Então esses são alguns exemplos de seletores de ordem que a gente pode manipular e manipular esses elementos através de forma bem simples com esses seletores de query. Manipulação de atributos também é alguma coisa interessante, né, que a gente pode fazer. Então aqui eu tenho uma imagem ali do skatista, do Sandro Mineirinho, né? E essa imagem ela possui 3 atributos: src, que é o endereço da imagem, né? O title e o alt, que é o endereço alternativo. Eu vou fazer a manipulação desses 2 atributos, o src, alterando uma imagem e o title. Aí eu tenho alguns botões aqui, deixa eu só verificar a ID deles, certo, para a gente poder demonstrar. Então, como eu vou trabalhar com botão, tá, eu vou especificar aqui a ID do botão. Tá, o primeiro é alt_attr e vou usar um método chamado attr. Então, da mesma forma que eu estava usando o método CSS, agora estou usando uma outra função dentro da biblioteca chamada attr. Na verdade, antes disso, eu vou dizer o seguinte: não é aqui que vai acontecer isso. No clique, eu vou especificar aqui no clique do botão. Vou especificar uma função ao clicar. E agora sim, eu vou pegar o elemento img, que é a minha imagem, o método attr, e da mesma forma, da mesma sintaxe que a gente fez com o CSS, eu posso fazer a citação do atributo que eu quero modificar, no caso o title, e o texto que ele vai receber. Vou colocar aqui guitarrista. Eu vou salvar. Olha só, coloco um mouse em cima da figura, eu tenho a descrição skatista Sandro Mineirinho, que é o title, né, a descrição que está dando o title. Vou clicar no botão e agora eu tenho a descrição guitarrista, ou seja, ele manipulou esse atributo através daquele método attr. Bom, para fazer a alteração do próximo atributo, eu posso usar o mesmo processo que eu fiz, que eu mostrei ali com o método CSS, ou eu posso simplesmente repetir esse método aqui, ó. Só que tem aqui especificar o segundo atributo, src, e aqui eu coloco o endereço da minha imagem. Eu tenho uma segunda imagem slash do guitarrista, slash.jpg. Então agora, além de mudar o atributo title, ele vai mudar o atributo src, trocando a imagem, né, no momento em que eu clicar no botão. Então veja só, a imagem alterou e o atributo title também modificou. Da mesma forma, posso trabalhar com o atributo classe, adicionando, removendo, alternando classe. Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou copiar essa função aqui de cima, porque eu vou reaproveitar ela. E agora eu vou pegar um outro botão, o segundo botão, que é o adicionar class, que foi a ID que eu criei.
E agora eu vou usar um outro método chamado addClass. Aí aqui dentro de parênteses eu posso colocar o nome da classe. Eu criei uma classe chamada classe imagem e eu estou adicionando, ao clicar no botão que adiciona a classe, eu vou adicionar a classe imagem a essa imagem. Tá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, eu adicionei classe, essa classe cria uma borda em volta da imagem. Deixa eu atualizar novamente para demonstrar. Então, vou alterar os atributos, como eu fiz no primeiro botão. No segundo botão, ele adiciona uma classe, cria uma moldura para essa imagem, que foi a classe que eu especifiquei lá no CSS. Tá? Bom, assim como nós adicionamos, nós temos como remover a classe. Então, eu vou copiar essa função, vou selecionar o outro botão, que é o remove classe, remover class, só que vou usar o método remove class. E aí especifico a classe que eu quero remover. Vou lá no navegador, atualizo, adiciono classe, removo a classe. No primeiro botão adiciono a classe e no segundo removo a classe. Existe uma opção de alternar, né, essa função da classe, assim como outras também no jQuery, nós temos a possibilidade de alternar. Ou seja, quando ele está com a classe, remove. Se ele não tiver com a classe, então adiciona. É isso que eu vou demonstrar agora. Tá? Aqui é o método toggle. O último botão, que é o alternar, eu vou usar um método toggleClass. E quando eu clico no último botão, ele adiciona a classe. Eu clico novamente, ele remove. Então aí ele faz essa alternância. E assim como existe para essa questão da classe, existem para outras finalidades também, outras funções que também possuem essa alternativa do toggle, que é justamente a opção de alternar, né, entre duas situações aí. Bom, com relação a efeitos simples, né, para a gente poder atribuir a elementos dentro do nosso documento. Tem uma div vermelha aqui no meio da tela. Vou criar uma função aqui para o botão hide div. Então, no clique desse botão, eu vou adicionar uma função e selecionar a div vermelha e usar o método hide, né, que ele vai ocultar essa div. Então vou lá no navegador, dar um F5. Então estou aqui com a div vermelha. Quando eu clico no botão esconde div, então ela some, né? Dá um F5 novamente, clico no botão esconde div e ela é removida da nossa marcação, né? Na verdade, há um trabalho ali com o display dessa div. Ela perde o display, então ela some do nosso documento. Isso é feito pelo jQuery. Eu posso trabalhar com 3 valores, ou 4 na verdade, valores, parâmetros, dentro desse método. Nós podemos trabalhar com a possibilidade de fast, ou seja, ele vai fazer isso rápido. Deixa eu só fazer um teste aqui. Então veja, vai ficar um pouco ruim para ver esse efeito, realmente é muito rápido, mas ele oculta essa div. Posso fazer com a opção slow.
é um pouco mais lento. Vou fazer novamente. E eu posso trabalhar também com milissegundos. Determinar um valor em milissegundos dentro do parâmetro aqui. Eu posso definir, por exemplo, que ele vai levar 3 segundos. Vou colocar 3.000 aqui. Para ocultar esse elemento. Novamente. Bom, da mesma forma que a gente esconde, a gente mostra, né? Então existe uma função também para mostrar. Vou pegar o outro botão que é o show div e usar o método show. O hide esconde e o show mostra. Mesma coisa. Então 3.000 o valor, ou seja, em 3 segundos ele vai, se a div não estiver aparecendo, ele vai mostrar ela. Então escondi, mostrar. E da mesma forma que a gente usou na classe um pouco mais acima, a gente tem a opção de alternar também para essa função aqui. Aqui é só usar o toggle. Vou pegar o outro botão. Deixa eu só confirmar aqui a ID dele. Toggle div. E especifico a função toggle. Então, se ela está visível, ele vai esconder. Se está invisível, ele mostra. Bom, outros efeitos nós temos de fading ou sliding, que também são interessantes. Eu vou fazer 2 exemplos aqui, até para a gente ver outras possibilidades depois desse arquivo aqui. Vou selecionar o botão Fade Toggle. Já vou mostrar a opção alternado, que essa função também possibilita alternar. Deixa eu só confirmar aqui qual é a div. É a div laranja, tá ok. Então vou selecionar a div laranja. E vou usar um Fade Toggle. Também posso trabalhar com os mesmos parâmetros, fast, slow ou com milissegundos. Vou adicionar 3.000 aqui novamente. Então, clicando aqui no primeiro botão, então há um efeito de fading, né? Ele vai ficando transparente até sumir. Então, quando eu clico e quando ele está aparecendo, eu clico, ele vai sumindo aos poucos até o elemento desaparecer. E para aparecer a mesma coisa, ele vai aparecendo aos poucos até ficar 100% visível. E o slide, ele é um outro tipo de efeito também interessante. Eu vou usar aqui embaixo. Slide Toggle div. Vou pegar a div laranja e vou adicionar o método Slide Toggle. Ou seja, se está aparecendo, ele também vai ocultar. Se ele está oculto, ele vai mostrar, mas é um efeito diferente de slide,
né, que eu também posso alternar a velocidade disso, ou trabalhar com fast ou com slow. Certo? A última opção aqui de efeitos básicos é a opção de animar o elemento através do método animate. Eu vou demonstrar isso. Selecionando o botão Animate Div. Tá, essa div vai ser a div verde. E vou especificar o método Animate. Dentro dos parênteses, eu abro chaves e fecho chaves. E aqui eu posso declarar propriedades e seus valores. E também, da mesma forma que a gente fez com CSS, listar essas propriedades. Elas também têm base, a maioria delas, com CSS. Algumas mudam a sintaxe para escrever, como font size, por exemplo, que tem que escrever tudo junto e com S maiúsculo. Mas ele vai transformar o elemento de acordo com as propriedades que eu colocar aqui. Tá, então vamos testar. A div verde, a hora que eu clico, ele diminuiu, então, porque eu especifiquei 200 pixels de largura por 150 de altura. Também aqui, depois das chaves, eu posso definir a velocidade que isso vai acontecer, também com os métodos, com os valores slow, fast ou com os milissegundos. Vamos testar aqui, vai levar 3 segundos para fazer essa animação e manipular o meu elemento. Certo? Esse método Animate, ele trabalha só com propriedades que recebam valores numéricos ou em pixels, tá? Não é qualquer propriedade que eu vou adicionar aqui que ele vai funcionar. Não é para colocar, por exemplo, o background e pedir que ele mude do verde para o laranja e faça uma transição entre as cores. Isso não vai acontecer. Acontece essa transição nas propriedades que recebem números nos seus valores. Tá? Como o exemplo que tem aqui, o próprio font size é um exemplo disso. Opacidade é um exemplo disso. A gente pode trabalhar com essas propriedades sem problema nenhum. Com base nisso, no Animate, eu tenho até um arquivo aqui, no menu, para a gente criar um efeito bem simples com ele, através disso que a gente viu agora. Então eu vou para o meu código. Eu tenho um menu simples, com um estilo simples também, só uma UL com as LIs declaradas aqui. Criei uma estilização para ele ir para o link da UL. E aqui eu também já importei a biblioteca e já abri o script aqui com a função disponível para que eu comece a digitar o script. Então, qual é a intenção desse exemplo aqui? É fazer com que, na medida que eu coloque o mouse em cima da opção do meu menu, essa opção, o tamanho da fonte dela vai aumentar, as demais vão diminuir e a opacidade das demais também vai ficar menor, ou seja, elas vão ficar um pouco transparentes. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui é selecionar o A, que é o link, e dizer que no método mouse over, ou seja, quando o mouse estiver em cima, eu vou adicionar uma função que, primeiramente, vai pegar todos os links do menu. Eu já vou até usar um método stop, depois eu comento sobre esse stop aqui. E vou aplicar a função animate. E vou definir que a font size, o meu menu aqui, no meu CSS tem 30 pixels do tamanho da fonte, tá?
Eu vou mudar para 20 pixels. E a opacidade vai ficar 0.6. Logo depois, eu vou mudar a configuração do link que eu estou com o mouse em cima. Então antes, deixa eu só fazer um teste aqui, salvar isso. Veja o efeito que ele já criou aqui, na medida que eu coloco o mouse em cima, o link, a fonte do link que eu estou com o mouse em cima cresce, vai para 50 pixels, que é o que eu especifiquei, e os outros links diminuem e ficam um pouco transparentes, né? 60% de visibilidade aí. Isso acontece para qualquer opção que eu coloco o mouse em cima. O que ainda não está acontecendo é o menu voltar ao normal quando eu tiro o mouse. Mas isso eu vou criar uma outra função para isso. Explicando aqui o código, mouse over, né, quando eu estiver com o cursor, o ponteiro do mouse em cima do link, vai pegar todos os As e vai aplicar o animate. O stop é justamente para que a gente possa corrigir o bug da animação. Se eu, por exemplo, se eu não utilizar o stop e aqui nesse menu começar a passar várias vezes o mouse, ele vai captar cada movimento, ele vai contabilizar esse movimento e executar até o final. Então eu vou parar de mexer com o mouse e aquela animação vai continuar sendo executada. O stop corrige isso, né? O stop ele vai parar a animação na medida que o meu mouse sai do link. Então eu não tenho nenhum tipo de problema com essa animação, por isso que eu usei stop aqui. Então ele vai pegar todos os links, vai adicionar uma fonte de 20 pixels, ele tem 30 originalmente, foi para 20, diminuiu, e uma opacidade de 0.6. Logo depois que ele faz isso, pega o link que eu estou com o mouse em cima, para isso que serve esse this, o this sempre, esse seletor this sempre vai fazer referência ao elemento que eu selecionei no momento de criar a função. Como eu selecionei o A, então, quando eu me refiro ao this aqui dentro, eu estou dizendo que é o A que eu estou com o mouse em cima, pega esse cara, esse A, e aplica o método animate, mudando font size para 50 pixels e opacidade para 1, ou seja, vai ficar totalmente visível. Então é isso que ocorre. Para que o meu menu volte ao normal quando eu tirar o mouse de cima de qualquer uma das opções, eu vou fazer a mesma seleção. Só que agora no mouse Alt, ou seja, quando eu tirar o mouse de cima de qualquer um dos links, eu vou executar a função que vai pegar todos os As e vou aplicar o animate nesses links todos e definir que o font size vai ser de 30 pixels, que é o tamanho normal do meu menu quando eu carrego a página, e a opacidade vai ser de 1, ou seja, 100% visível. Isso quando eu tirar o mouse de cima de qualquer uma das opções. Tá? Então, está aqui o efeito, colocando o mouse em cima. Quando eu tiro, o meu menu volta ao normal, como estava no início ou no carregamento da página. Então, é um exemplo bem simples para usar essa função, que a gente usa pouquíssimos códigos, a gente consegue já ter um resultado com o jQuery. Bom, além disso, uma prática muito comum para a utilização dessa ferramenta, dessa biblioteca, é a utilização de plugins. Plugins são scripts já prontos que os desenvolvedores disponibilizam. O próprio site da jQuery possui centenas de plugins cadastrados. Tá? E cada desenvolvedor tem uma página, cada plugin possui uma página explicando então como utilizar e como integrar esse script no nosso documento. E de uma forma bem simples. Então é só seguir a orientação do desenvolvedor, de quem fez o plugin, para utilizar no nosso projeto. Eu tenho um plugin aqui, eu fiz um teste com um plugin
Vou só acessar a página dele aqui. Lightbox 2 é aquele efeito com fotos, né, que é comum. Existem vários plugins para essa mesma finalidade. Eu vou pegar esse específico só para demonstrar. Tá? E aqui, como eu disse, é a página do plugin específico. Tem toda a explicação de como utilizar e como incorporar os scripts na nossa página, que tipo de método a gente usa para poder ativar ele num link, numa imagem. Então, é bem simples, e é só seguir a orientação, a gente consegue utilizar os plugins que a gente precisa no nosso documento e chegar ao efeito que a gente também precisa. Então, a primeira coisa seria fazer o download. Então, ele vai disponibilizar alguns arquivos aqui. E aí, como eu disse, é só seguir as orientações dele. Eu já fiz esse processo. Tá? Eu vou abrir a página no meu código. Eu tenho então uma galeria básica aqui com 3 links, tá? E cada imagem é um link. Eu tenho uma imagem grande e a imagem, enfim, o link na verdade é para uma imagem grande. Eu tenho a imagem pequena, que é o que está na minha página. Deixa eu só carregar ela no navegador. Então está aqui a galeria. São 3 imagens pequenas. Quando eu clico nelas, vem a imagem grande que eu quero que seja carregada. Obviamente sem efeito nenhum, porque eu ainda não estou usando o plugin. Então, seguindo a orientação aqui do fabricante, a primeira coisa que eu preciso fazer, aqui no modo de usar esse plugin, é fazer a importação da biblioteca jQuery. Eu já fiz, eu já tenho isso. E também importar o script do plugin, que é o Lightbox. Aqui eu também já fiz esse download, já estou com ele na pastinha ali preparado. E além disso, eu preciso linkar o CSS desse Lightbox para que o estilo desse efeito venha junto, né, obviamente. Então, eu vou inicialmente aqui linkar o segundo arquivo. Deixa eu só linkar minha biblioteca aqui. Não, é jQuery primeiro. Tudo bem, vou copiar aqui o código em cima. Agora eu vou trazer a biblioteca jQuery. Tá aqui. Então eu já estou com a minha biblioteca linkada no meu documento e o plugin, o script do plugin também já linkado no meu documento. Então essas coisas que o desenvolvedor me informa que eu preciso ter. Bom, depois disso é o link do CSS. Então eu vou copiar aqui essa tag link, onde eu vou fazer o link do CSS do plugin. Tá, então aqui embaixo. Okay, além disso, ele pede para certificar se a pasta com as imagens que o plugin vai usar já estão disponíveis, está disponível junto com o arquivo, porque o CSS também, o script, vai fazer referências às imagens, que é a imagem para a gente poder navegar ou então fechar esse Lightbox. Tá? Para executar isso no link, ele só pede o seguinte, para colocar dentro do atributo rel, dentro do link, a descrição Lightbox. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar isso aqui, ó. Ao mesmo tempo, se eu quero que essa imagem tenha descrição, se há alguma descrição embaixo dela, eu utilizo o atributo title para especificar a descrição. Tá, isso é a forma que esse plugin trabalha. Isso não é regra, cada plugin vai ter uma forma. Por isso que a gente tem que seguir bem as orientações de quem desenvolveu esse plugin. Mas enfim, eu vou vir aqui no meu link, vou adicionar o atributo rel, Lightbox, como ele me orientou, e no atributo title eu vou colocar a descrição.
Certo, eu vou salvar tudo. Olha só, quando eu atualizo, é automático, né? Eu acabei de fazer um teste aqui e não estava assim, né? Estava abrindo a imagem na mesma janela, carregando no navegador a imagem. Agora, só adicionando o script ali e adicionando o atributo, já veio o efeito do Lightbox com a descrição aqui que eu coloquei no atributo title embaixo dessa imagem. Então é bem simples. Uma coisa que eu percebi aqui agora, veja que aqui nessa figura para fechar, eu tenho uma borda, né? Isso na verdade ele está herdando o estilo do meu link que eu especifiquei no meu CSS. Tá? Então ele está herdando isso. Então eu preciso ser mais específico lá no meu CSS para que isso não aconteça. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, simplesmente aqui no meu seletor CSS dizer que é o link que possui um atributo href. No início do valor desse atributo vai possuir a palavra galeria. Isso só as imagens da minha galeria possuem. Aqui. Ok, então agora eu fui mais específico. Deixa eu atualizar. Beleza, agora não está sem a borda aqui a imagem. Então ele não está herdando o meu estilo lá do meu CSS. Então, essa primeira opção aqui eu não tenho como navegar, né, mas o desenvolvedor, ou a página do plugin também me dá a orientação de como navegar pelas imagens aqui, só que eu tenho que adicionar mais uma informação. Vou acessar aqui o site, ele está aqui embaixo. Ó, caso eu queira ter as opções para avançar ou voltar, né, dentro da galeria, então eu utilizo entre chaves a descrição road trip junto com Lightbox. Então vou copiar aqui ó, o atributo rel e vou lá no meu documento. Vou só substituir. Eu vou colocar em todos os links aqui para a gente ver funcionando com todas as imagens. Vou colocar o title também. Descrição. Segunda imagem e terceira imagem. Vou salvar. Atualizar. Ok, agora sim eu tenho aqui a possibilidade de navegar. Bom, na verdade eu linkei tudo para a mesma imagem, né? Só esse detalhe que eu acabei errando aí. Tá aqui, ó. É imagem 1, imagem 2, imagem 3. Agora sim está certo. Deixa eu só voltar lá para o navegador. Então eu clico na primeira imagem, agora sim, está carregando a primeira imagem, avanço para a segunda imagem, para a terceira imagem, tem a descrição da imagem e a contagem, imagem 3 de 3, imagem 2 de 3, imagem 1 de 3. Certo? Então a função está toda pronta. A gente não precisa fazer nada de nenhum tipo de código, até a função para fechar, ou eu posso clicar aqui no link para fechar, ou eu posso clicar fora, ou apertar ESC, que ele fecha também. Tudo isso é o plugin que traz para mim, sem que eu precise adicionar nem uma linha de comando para que isso funcione. Certo, gente? Então essa foi a demonstração de algumas pequenas coisas que a gente pode fazer com jQuery. Existe mais uma quantidade enorme de possibilidades e existem centenas e centenas de plugins. Então é uma ferramenta realmente muito boa, uma ferramenta que se popularizou e é fácil de entender o porquê, né? Além de toda a facilidade e de ser gratuito, né? A interatividade que ela traz realmente é muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado por buscar mais informações. Eu aconselho que vocês façam isso, procurem se
informar mais a respeito de como trabalhar com essa ferramenta e desenvolver cada vez mais com ela, porque é o que tem sido mais utilizado, certo? Eu agradeço a participação de todos, né? Foi muito bom passar essas informações para vocês e até uma próxima. Uma boa tarde para todos e até mais. Tchau, tchau.